Olá, este é um podcast sobre o filme Ghost do Outro Lado da Vida, filme norte-americano do ano de 1990. O filme foi dirigido pelo diretor Jerry Zucker, com produção de Steven Charles Jaffe, Bruce Joy Rubin, Howard W. Koch, Lisa Weinstein e Lauren Ray. O roteiro do filme se deu por Bruce Joy Rubin, com distribuição da Paramount Pictures. Seu lançamento se deu no dia 13 de julho de 1990 nos cinemas norte-americanos e chegou aos cinemas brasileiros no dia 1º de novembro de 1990. O seu orçamento foi de 22 milhões de dólares, com uma bilheteria de 505 milhões de dólares. O filme foi a maior bilheteria do ano de 1990 e que, inclusive, eu devo ressaltar que 1990 foi um ano ótimo para o cinema, pois tivemos clássicos icônicos como Uma Linda Mulher, Edward Mãos de Tesoura, o lendário Os Bons Companheiros de Martin Scorsese, Esqueceram de Mim, entre tantos outros. E Ghost foi o filme de maior bilheteria do ano, arrecadando $500 milhão em bilheteria. E o filme até hoje é considerado um dos melhores do gênero romântico. É um filme de romance sobrenatural, né? Que conta a história de Sam Witwer, que é interpretado pelo Patrick Swayze, e Molly Jensen, que é interpretada pela Demi Moore. Eles são um casal muito felizes, tem alguns momentos românticos logo no início do filme entre o casal, e aparentemente eles vivem bem, são muito felizes consigo mesmo, tem planos de construir um futuro para os dois. Ela quer até se casar com ele fica meio receoso assim, mas a gente percebe que, apesar do jeito dele, ele também ama muito ela e ela ama muito ele, até que ele é brutalmente assassinado e o seu espírito ele não vai para o além, como geralmente acontece. O que acontece é que ele acaba ficando no plano terrestre e a gente, mais pro meio do filme, descobre que ele ficou nesse plano terrestre porque ele sentiu a necessidade de proteger a sua esposa Molly, porque tem um perigo, tem uma questão por trás do assassinato dele que envolve a Molly também, ou seja, que ela corre risco, e é essa necessidade que acaba fazendo com que o espírito do Sam não parta para o plano espiritual, né? No caso, o céu. Inclusive, quando o personagem do Patrick Swayze morre, aparece uma luz branca vindo do céu, que é como um chamado do plano espiritual para ele subir, para ele ir para o céu, né? Só que ele não vai. E ele decide ficar para entender melhor por que ele morreu, o que está acontecendo, e também como uma forma de ficar do lado da Molly, apesar dela não poder mais ver ele, não poder falar com ele, e também, que nem eu falei, ele procurar entender por que morreu e resolver os assuntos inacabados, porque mais pro meio do filme a gente tem assim, mais ou menos perto do meio do filme, a gente tem um plot twist, que eu já vou chegar nessa cena, que é o motivo por trás da morte dele. Ele descobre que uma pessoa muito próxima a ele é a responsável, direto ou indiretamente, enfim, pelo assassinato dele. O assassinato dele envolve questões financeiras e ele fica extremamente chocado. Mas eu já vou chegar nessa parte. E além do Patrick Swayze e da Demi Moore no filme, nós também temos a Whoopi Goldberg, que interpreta assim de uma forma excepcional a Oda Mae Brown, que é uma vidente charlatã. Ela finge para as pessoas que ela tem um dom de se comunicar com seus entes queridos que já partiram para o plano espiritual, e as pessoas acreditam nela. E o curioso é que a forma como ela finge se comunicar com os mortos é muito hilária. Eu não entendo como é que as pessoas acreditavam seriamente que ela podia se comunicar com os mortos daquela forma, assim. Ela fica se tremendo, fica revirando os olhos, assim, é bem engraçado mesmo. E a Oda Mae Brown, na minha opinião, na opinião de muitas pessoas que assistiram o filme, é a melhor personagem do filme. Ela é extremamente carismática, ela tem
um carisma, ela tem, assim, uma simpatia que ganha o coração do telespectador logo de cara. Não estou dizendo que os outros personagens são chatos, não. Também todos têm a sua importância no filme. O que eu estou querendo dizer é que a Oda Mae Brown é uma personagem, assim, é a chave de ouro do filme. Tanto é que é através dela que o Sam consegue se comunicar com a Molly. De uma forma bem desastrosa. Mas ele acaba conseguindo. Tanto é que o Sam, enquanto tá passando o filme, ele acaba indo parar no lugar que a Oda Mae Brown trabalha como vidente. E ele acaba falando umas coisas ali no meio de uma sessão espiritual que ela tá tendo com a mulher. E ele acaba percebendo que ela consegue ouvir a voz dele. E aí, a partir daí, ele decide que não vai deixar ela em paz enquanto ela não ajudar ele a se comunicar com a Molly. E aí, depois dele encher o saco dela, não deixar ela dormir, ela acaba decidindo ajudá-lo a se comunicar com a sua esposa. Esposa porque morava junto, não era casado no papel, mas era esposa, né? Era esposa. E a Oda Mae Brown, com seu jeito bem caricato, assim, caricato no bom sentido, não é ofender não, caricato assim, carismático, bem alegre, com aquele jeitão meio desengonçado dela, ela acaba conseguindo se comunicar com a Molly depois de um tempo. Mas no começo, assim, é bem engraçado mesmo. E a Oda Mae Brown, ela passa vários perrengues durante o filme. E além da Whoopi Goldberg, do Patrick Swayze e da Demi Moore no filme, nós também temos o Tony Goldwyn, que interpreta o Carl Brunner, que é o vilão da história, né? Ele começa como um amigo do Sam, que é o personagem do Patrick Swayze, e eles têm uma bela relação de amizade. Ele também é amigo da esposa do Sam, que é a Molly, que é a Demi Moore. Assim, até aí tudo bem. Mas aí nós temos um grande plot twist no meio do filme, que o Carl, na verdade, ele queria uma caderneta que o Sam tinha, que continha a senha de uma conta bancária do trabalho deles, e essa conta tinha bastante dinheiro. E ele precisava fazer uma transferência de dinheiro para uma outra conta para poder pagar uns agiotas lá. Ele está metido com a bandidagem. E ele precisa desse dinheiro para poder pagar os caras lá. E o Sam, ele descobre isso quando ele está seguindo o Carl, que o Carl fala para Molly que vai atrás do tal do Willie Lopes, que é interpretado pelo Rick Avalos, que é meio que a pessoa que ele pagou para poder roubar a caderneta do Sam, quando ele estava saindo da peça de teatro com a Molly. E o Carl diz pra Molly que vai atrás desse Willie Lopes para poder descobrir qual é a dele, o que ele está querendo, porque a Oda Mae Brown, ela foi instruída pelo Sam a dizer pra Molly sobre esse Willie Lopes, porque o Sam seguiu ele, descobriu onde ele mora e o nome dele, aí contou pra Oda Mae Brown, que a Oda Mae Brown, por intermédio do Sam, contou pra Molly. E aí o Carl promete pra Molly que vai ver quem é o Willie Lopes. Aí o Sam vai todo animado seguindo o Carl até a casa do Willie Lopes. Casa não, é meio que um barraco, mas enfim, isso aí é outra história. E aí, chegando lá, o Carl dá uma bronca no Willie, porque alguém viu ele, alguém tá seguindo ele. Ele acha que pode ser descoberto. E aí, a partir daí, temos o grande plot twist que o Sam descobre que o Carl está envolvido por trás de sua morte. Que o Carl mandou o Willie roubar a caderneta com a senha lá da conta bancária do Sam, na saída da peça de teatro. Inclusive, o Sam tinha avisado pro Carl, no dia que ele morreu, né, só que mais cedo no trabalho, que ele ia ver uma peça de Shakespeare com uma Molly no teatro. E aí, a partir daí, foi fácil. Era só o Willie seguir os dois, quando os dois estivessem saindo do teatro e estivessem indo, assim, num beco, assim, num lugar bem que não tivesse movimento, aproveitava para fingir o assalto normal, como a caderneta estava dentro da carteira do Sam. Era só fingir o assalto, pedir a carteira. Só que aí o Sam, né, muito tonto, ele resolveu bancar o herói e falar, leva só o dinheiro. Só que o homem queria a carteira inteira por causa da senha. Só que aí o Sam cometeu assim a grande estupidez, teve a grande estupidez de bater de frente com o bandido. A Molly ainda pediu para ele entregar tudo e deixar para lá. E aí, numa luta corporal entre o Willie e o Sam acabou se fudendo, né? Ele acabou morrendo e o Willie saiu correndo. Foi aí que o Sam percebeu que morreu.
E ele não quis ir pro plano espiritual, né? Tanto é que aparece uma luz branca, tipo, chamando o Sam pra ir pro plano espiritual, pro céu, né? Como ele era uma pessoa boa, então, obviamente, ele iria pro céu. Mas ele se recusou a ir porque tinha uma energia vindo dele, emanando dele, e ele olhando para Molly, que ele não queria deixar aquele plano terrestre ainda, que ele não estava pronto para partir, porque ele precisava entender por que ele morreu e também ficar junto da Molly e poder entender, né, aquela parada toda, porque estava muito confuso. E aí a Luz acabou indo embora, mas aí depois ele recebe esse chamado no fim do filme, aí ele já está pronto para partir, que é quando já resolve toda a situação da Molly, da Oda Mae Brown, né, que passa a ajudar a Molly, também a proteger a Molly a pedido do Sam, depois que ele descobre do Carl e do Willie, né, do envolvimento dos dois no assassinato dele. E assim, é uma trama recheada de momentos engraçados, momentos românticos, momentos tristes, momentos de ação, suspense, com leve momentos assim de um pouquinho de terror assim sobrenatural, mas nada muito pesado. O Sam, ele inclusive durante o filme, ele passa a assombrar o Carl e o Willie. É muito engraçado o Sam assombrando o Carl no escritório e assombrando o Willie na casa da Oda Mae Brown, porque o Willie e o Carl invadem lá perto do fim do filme, o Carl e o Willie vão até a casa da Oda Mae Brown para matar ela e as irmãs dela, porque ela passou um cheque adiante, porque lembra daquele dinheiro que eu falei que o Carl precisava passar para outra conta para poder pagar lá os agiotas que ele estava devendo, e o Willie ainda tirou sarro dele, porque você não fala logo que ele só lava dinheiro e pronto. Então, aí o que acontece? O Carl teve a brilhante ideia de registrar uma conta no nome de Rita Miller para poder sacar esse dinheiro. Só que como o Sam é um fantasma e o Carl obviamente não podia ver ele, estava lá escutando tudo. Depois foi contar para Oda Mae Brown que ela tinha que ir até o banco, se disfarçar de Rita Miller, e ela vai com uma roupa assim, show de bola, muito bonita mesmo, né? Tô sendo irônica. A Oda Mae Brown tem um estilo único dela, não tem ninguém igual a ela. Ele pede para Oda Mae Brown, Sam pede para Oda Mae Brown ir até esse banco, e aí nesse banco ela ir com um documento lá falsificado. A gente fica sabendo logo que a Molly vai numa delegacia, né, para denunciar o Willie Lopes, porque depois da conversa que a Oda Mae Brown teve com ela, aí a Oda Mae fala desse Willie Lopes, a Molly decide ir até a delegacia para denunciar esse Willie Lopes. Aí o delegado fala que não tem nada assim, nenhuma ficha criminal contra esse Willie Lopes, nem o histórico, mas em compensação sobre a Oda Mae Brown tem uma ficha extensa. Ela foi presa várias vezes por falsificação de identidade, e aí o Sam diz assim para ela usar uma das falsas identidades dela para poder se passar por essa Rita Miller, para poder pegar todo o dinheiro, né, no cheque, dizer pro cara lá que quer encerrar a conta, por cara do banco encerrar a conta e que quer o dinheiro no cheque. É uma cena assim, é a melhor cena do filme, na minha opinião, assim. É uma das melhores cenas, assim. Ela tá no meu top 3 melhores cenas. É porque tem também a cena que a Molly passa a acreditar na existência do espírito do Sam, e no final do filme, quando o Sam salva a Molly e a Oda Mae, mas eu já vou comentar rapidamente, em breve, meu top 10 melhores cenas, mas essa cena do banco é show de bola, assim, é assim, um momento assim, icônico, engraçado demais, nossa senhora, eu super recomendo. Ela se atrapalha toda, aí ela fica conversando com tem a velha secretária desse cara aí. Ela conversa com a velha lá, aí depois ela vai conversar com o cara lá. Só que aí o problema é que como ela escuta a voz do Sam, o Sam acaba fazendo alguns comentários e ela acaba respondendo os comentários do Sam enquanto tá respondendo, falando com as outras pessoas não entendem nada. Ela faz um comentário muito engraçado, assim, mas melhor é na parte porque ela consegue sacar esse dinheiro em cheque.
é 4 milhões de dólares, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, é 4 milhões de dólares que ela saca no cheque. Aí o Sam diz pra Oda May doar esse dinheiro porque ele viu umas freirinhas lá pedindo ajuda financeira, né? Pro orfanato que elas trabalham, tudo, né? Fundo financeiro de ajuda, instituição de caridade, essas coisas. O Sam diz pra ela doar esse dinheiro pra poder se livrar desse dinheiro, que esse dinheiro aí é dinheiro sujo. Foi por conta desse dinheiro que ele acabou morrendo. E a Oda May a princípio reluta, porque ela pensa que o dinheiro vai ficar pra ela. Ele diz que não, que esse dinheiro é dinheiro de sangue sujo, foi por conta desse dinheiro que ele morreu. E ela, se livrando do cheque, se livra dessa prova crime, vamos dizer assim. E aí ela acaba a contragosto dando dinheiro para as freirinhas. Essa cena, assim, olha, pra mim é a melhor cena do filme. Assim, eu vou refazer meu top 10 aqui. E sinceramente, essa sequência dela no banco, mais a parte das freirinhas, é a melhor cena do filme. Eu tinha feito um top 10 aqui, mas agora analisando aqui nesse podcast, assim, com mais cuidado, é a melhor cena do filme, sem sombra de dúvida. Não tem nem o que se discutir. A Oda May Brock nessa cena. Essa cena já valeu o Oscar. É claro, porque, pra quem não sabe, a Whoopi Goldberg ganhou o Oscar em 1991 como melhor atriz coadjuvante por esse filme, muito merecidamente. Só essa cena já valeu o Oscar, mas a atuação dela no filme inteiro, olha, tá show de bola. Uma das melhores atuações que eu já vi. Ela convence, e pra quem não sabe, a Whoopi Goldberg nem estava cotada para ser Oda May Brown. Tinha outras atrizes cotadas, só que aí o Patrick Swayze bateu pé dizendo pro diretor que queria a Whoopi Goldberg. O diretor, a princípio, estava meio relutante, mas acabou ela indo fazer o teste. Quando ela fez o teste, ele se apaixonou por ela na hora. Não se apaixonou no sentido romântico, se apaixonou pela atuação dela como Oda May Brown. Aí ele pensou, não, tem que ser ela mesmo. O Patrick estava certo. Assim, ela nasceu para ser a Oda May. E deu um show de bola, né? Porque, olha, melhor personagem do filme. Os outros também estão muito bons aqui. E agora voltando para a parte que eu falei, que é a cena lá a sequência do banco, mais ela entregando dinheiro para as feiras, tá show de bola, tá sensacional. E é claro que nós temos outras cenas icônicas também, como a Oda May permitindo que o espírito do Sam entre no corpo dela para dançar com a Molly, para ele sentir a Molly pela última vez, né? Porque agora ele é um espírito, né? Eles não podem mais se tocar, né? Tem a cena dele, do Patrick Swayze e a Demi Moore, né? O Sam e a Molly lá fazendo uma escultura de cera, né? Inclusive, Patrick Swayze disse numa entrevista que essa foi a coisa mais sexy que ele já fez na vida dele, assim, não só como ator, assim no geral, né? Na vida dele foi a coisa mais sexy que ele já fez. E assim, e tem muitas outras cenas icônicas. E aqui, como um último participante do filme, eu devo ressaltar aqui. Também temos no elenco o Vincent Schiavelli, que interpreta o fantasma do metrô. Porque o Sam, enquanto ele tá seguindo o Willie, né, tá seguindo o metrô, aí tem um fantasma que vê ele. Ele a princípio ele sempre fica assustado quando ele vê um espírito. Quando o corpo dele foi levado para um hospital, né, para autópsia, né, e tudo mais, fazer os exames e declararem que ele morreu, ele encontra um velho fantasma que diz para ele que acabou de morrer e está esperando a mulher dele, que também já é velha, que está resistindo bravamente. E nesse momento o Sam vê um homem morrendo numa sala de cirurgia e o espírito dele sendo levado para a luz. E o velho diz que o rapaz lá que morreu deu muita sorte, porque nem sempre é chamado pela luz, às vezes é chamado por outros, que no caso é as trevas, as trevas passam levando no momento da morte do Carl e no momento da morte do Willie, passam sombras surgindo do chão, assim, sombras bem escuras, com barulhos assim um pouco medonhos, e levando os espíritos dele para as profundezas do inferno, né? Vamos dizer assim. Justo, né? Porque os dois eram bandidos, né? Era gente ruim. Então, o lugar deles é lá no andar de baixo, né? E o lugar do Sam no andar de cima. Claro, né? Todo mundo queria no filme que o Sam estivesse vivo. Quer dizer, no caso, a Molly. Mas já que ele morreu, tem que ir pro andar de cima, né? E os outros bandidos pro andar de baixo. Vocês acreditam que teve gente na época do filme que tava torcendo pra, no final do filme, o Carl matar a Molly para o espírito dela se juntar com o Sam? É
porque aí pra ter o final feliz pra sempre, os dois, já que os dois não ficaram juntos em vida, que ficassem juntos no além. Mas não é bem assim que funciona, porque pra quem não sabe, as pessoas quando morrem, casais, namorados, marido, mulher, enfim, que quando vai para o outro plano espiritual e quando se encontra, tem um sentimento de afeto e carinho. Não tem mais o mesmo sentimento romântico que tinha em plano terrestre, que envolve desejos carnais, relações sexuais. Já não sente mais isso, assim, esses desejos carnais, porque isso aí é o sentimento humano, é o sentimento até do pecado, de certa forma, né? É um sentimento assim mais da humanidade, assim, né? Os desejos carnais. Aí quando vai para além, fica só aquele sentimento assim como se fosse irmão. As pessoas que em plano terrestre eram um casal extremamente apaixonado, quando morre e vai para outro lado, se encontra, né? Porque tem a questão de cada pessoa estar num estágio, num plano diferente, uma evolução, aquela coisa toda. Quando se encontra, é mais como se fossem dois irmãos, né? Que se amam muito, que não tem nenhum tipo de relação íntima, assim, desejo de beijar, aquela coisa toda, beijar na boca, aquela coisa. Não, é assim, um sentimento muito bom, muito bonito. Por isso que eu tô dizendo que na prática não ia funcionar o Sam e a Molly no além, porque eles já não seriam como um casal de namorados que se amavam muito, seria como um casal de irmãos que se gostam muito e se ama como irmão e irmã, e é isso aí, né? Por isso que eu tô dizendo, o filme foi perfeito da forma que foi. Quem tinha que morrer era o Sam, né? Porque aí se o Sam tivesse morrido, obviamente não ia ter história. E lá, mais do meio pro fim, o Carl e o Willie, que eram os bandidos, e tinham que pagar. E a única forma deles pagar por todas as maldades era morrendo e indo pro inferno, né? Ali não tinha mais como pagar em vida, não. Porque os cabras eram ruins mesmo. Foram levados ambos foram levados pro inferno com louvor. E esse fantasma do metrô... Aqui eu já tô me estendendo muito aqui, já vou continuar. Esse fantasma do metrô, que nem eu falei, enquanto o Sam tá seguindo o Willie, esse fantasma vê ele fica meio assustado, ele percebe que o fantasma pode quebrar as coisas físicas, e inclusive depois ele volta lá pro meio do filme, depois desse primeiro encontro que o fantasma diz que aquele trem dele, que ele, Sam, que trata de dar o fora dali, o Sam depois volta. E ele exige do fantasma que ajude ele que ensine, né? Ele a derrubar, encostar em coisas físicas. E aí, depois de um longo esforço, o fantasma acaba treinando ele acaba conseguindo juntar um tênis, começar a tocar nas coisas, tanto é que é a partir daí que ele começa a assombrar o Carl, coloca o nome dele no computador. O Carl, quando tá na cozinha da Molly, dizendo pro espírito do Sam, assim, ele não consegue ver, mas sente que tá lá, dizendo que vai matar ela, tenta ligar o gás, né, ele consegue virar o negócio do fogão pro gás não sair, tudo mais, né, inclusive tem uma luta entre o Carl e o Sam, né, o espírito do Sam e o Sam toma a arma do Carl, é uma sequência de luta assim, eletrizante, muito boa mesmo, do começo ao fim, lá pro fim do filme, quando o Carl tá perseguindo a Molly e a Oda Mae Brown, e o Sam, ele pega prática mesmo no negócio, e o fantasma do metrô, que nem eu falei, depois que ele consegue treinar o Sam e o Sam consegue encostar nas coisas, eles têm uma discussão, o Sam fica intrigado, quer saber do fantasma porque ele morreu, como ele morreu. Aí o Sam já subentende que o fantasma está muito loucão e se matou, e o fantasma nega isso, e aí ele dá um chilique com o Sam e depois vai embora. E aí só tem essas duas cenas desse fantasma do metrô. Inclusive, aqui com uma breve curiosidade, para quem não sabe, esse ator, o Vincent Schiavelli, que foi o fantasma do metrô, ele morreu da mesma forma que o Patrick Swayze, ou seja, de câncer de pulmão, porque era fumante, assim, de longa data, né? Enfim, agora aqui vamos rapidamente pro meu top 10 de melhores cenas do filme Ghost, do Outro Lado da Vida, esse filme icônico e sensacional. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que a Oda Mae passa a se comunicar com outros espíritos, né? É que nem eu já comentei, né, que a Oda Mae Brown, a partir do momento que ela consegue escutar a voz do Sam, se comunicar com o Sam, ela meio que, vamos dizer assim, ela abre as portas espirituais para que outros espíritos passem a se comunicar com ela, ou seja, o que no início do filme era prometido como uma vidente charlatão, uma pessoa normal que finge ser uma paranormal, que tem o dom de se comunicar com os espíritos que já partiram do plano terrestre para o espiritual, acaba se tornando realidade. Inclusive, no meio de uma sessão que ela está lá
ao redor dela tem várias pessoas que já morreram, né, espíritos. O Sam aparece lá e ela dá uma chamada no Sam, que por culpa dele agora tem vários outros espíritos querendo se comunicar com ela para contatar seus entes queridos que estão em plano terrestre e vice-versa. E aí tem um cara lá que entra no corpo dela durante uma sessão e aí consegue se comunicar com a ex-mulher dele, né? Depois ele sai do corpo da Oda May. E aí a gente fica sabendo nessa cena que o espírito, quando entra num corpo de uma pessoa e depois sai, ele fica muito fraco. Tanto é que é por isso que o Sam demora para ajudar a Molly e a Oda May quando o Carl aparece no apartamento da Molly para falar com ela. Falar entre aspas, na verdade ele quer matar ela. E a Oda May e a Molly sobem numa escada de emergência lá pro topo do prédio lá onde a Molly mora. E o Sam demora para aparecer. Pensa, por que ele tá demorando tanto para aparecer? É por isso, porque como na parte que nem eu falei, né? Que a Oda May deixa o Sam entrar no corpo dela para dançar com a Molly e sentir ela pela última vez. Aí houve-se uma batida de porta, aí que é o Carl. Aí o espírito do Sam sai do corpo da Oda May, é daí que elas saem correndo e o espírito do Sam fica lá caído no chão muito cansado, porque cansa entrar no corpo dos outros, né? Enfim, e esse é o meu 10º melhor momento do filme, né? Melhor cena, 10ª melhor cena, quando a Oda May Brown passa a se comunicar com os outros espíritos. E agora nós vamos rapidamente aqui para 9ª melhor cena, que é quando o Willie invade o apartamento do Sam e da Molly, que é ali na primeira parte do filme, que é quando o Carl diz pro Willie que ele tem que ir no apartamento da Molly numa hora que não tiver ninguém, no caso só ela, porque o Sam já morreu. Inclusive o Carl aparece para convidar a Molly para passear no parque. Que aí, do que eles saírem para passear no parque, o Willie aproveita esse momento que a casa está vazia, entra lá, pega aquela senha lá que eu falei, né? Que é a senha da conta bancária lá, que o cara quer, porque quer saber a senha. E é a hora do Willie entrar para poder pegar essa caderneta que tem essa senha e vazar dali. Só que aí o que acontece? O espírito do Sam tá lá dentro. Aí o Willie entra. E aí, logo na sequência, o Willie... ele se esconde quando a Molly chega, né? Tipo, não dá tempo dele achar o negócio. Essa sequência é um pouco rápida. E aí ele vê a Molly trocando de roupa. Ele olha com um olhar bem safado pra ela. O Sam fica totalmente transtornado. O gato olha o Sam olha pro gato. E aí o gato arranha a cara do bandidão, né? Do Willie. E aí o Willie sai correndo, né? Inclusive a Molly ouve passos. Só que ela não vê nada. E essa sequência é simplesmente... E o Sam, ele ainda tenta conversar com a Molly como se ela pudesse ouvir ele, dizendo para ela não subir no quarto, mas não adianta nada, porque como ele é um espírito, né? Ela não vai conseguir ouvir e muito menos vê-lo. E essa é a 9ª melhor cena. E agora, em 8º lugar, eu fico com a cena em que o Sam enfrenta o fantasma do metrô. Já comentei sobre essa cena, né? Sobre essa sequência, né, que ele percebe que o fantasma não pode tocar nas coisas, quebrar vidro e tudo mais. Aí depois, mais pro meio do filme, ele pede pra ele ensinar ele a encostar nas coisas, quebrar, derrubar e tudo mais, porque ele precisa desse dom, vamos dizer assim, de poder fazer essas coisas, agora já como espírito, para poder ajudar melhor a Molly e a Oda May Brown, né, porque a essa altura ele já sabe que o Carl e o Willie estão envolvidos no seu assassinato, né, e tudo mais. Ele quer ajudar a Molly a se livrar do Carl. E aí ele pede pra esse fantasma ajudar ele, encara ele, enche o saco dele até que ele decide ajudar, né. Eles têm aquela conversa, né, antes do fantasma vazar. E eu já comentei sobre essa cena, minha 8ª melhor cena do filme. O fantasma do metrô, ele também é bastante carismático, apesar do seu jeito sério e rústico, ele é bastante carismático. Assim, o telespectador se identifica com ele, assim, porque apesar de ter aquele jeito bem marrento, sério, ele é um personagem que nem a Oda May ganha com o telespectador logo de cara, e é basicamente isso. Em 7º lugar, eu fico com a cena em que o Carl persegue a Molly e a Oda May Brown, que nem eu falei, né? A Molly, ela passa a acreditar na presença do espírito do Sam
passa a acreditar nas palavras que a Oda Mae Brown falava para ela sobre o Sam o filme inteiro, que o espírito do Sam, que ela consegue ouvir o espírito do Sam e o espírito do Sam tá tentando se comunicar com ela, ela passa uma parte assim meio que desacreditada. Ela chega até raiva da Oda Mae. Só que aí lá pro final do filme, ela passa a acreditar quando o espírito do Sam passa uma moeda, pede pra ela tirar pra Oda Mae jogar uma moeda por debaixo da porta e ele consegue, com a força agora que aquele fantasma treinou ele, conseguir levantar assim sobrenaturalmente a moeda meio que fica voando e vai parar na mão da Molly. E aí a partir daí ela se emociona e passa a acreditar. E aí aí depois na sequência tem uma cena da Molly e da Oda Mae conversando. A Molly dizendo que gostaria de sentir o Sam mais uma vez, e o Sam mesmo. E aí a Oda Mae permite que o Sam entre no corpo dela. Aí os dois dançam, né? No caso a Molly e a Oda Mae, né? Só que com o Sam dentro do corpo da Oda Mae. E a Molly também fecha os olhos e de um certo modo consegue sentir o Sam, apesar de estar dançando com ela, né? Eu devo ressaltar isso. É claro que na cena do filme mostra o Sam como se fossem os dois mesmo, mas eu devo ressaltar que ali na prática mesmo é a Oda Mae, mas enfim, até porque o Sam é bem mais alto que a Oda Mae. Mas enfim. Mas é um momento romântico. Ainda bem que não se beijaram, né? Já pensou? Enfim. Aí estão dançando e aí é o momento que o Carl invade lá o apartamento da Molly, né, pra matar ela e a Oda Mae, né, porque a essa altura ele já descobriu que perdeu dinheiro, né, quando ele vai entrar lá no negócio do banco, e aí ele descobre que o cheque já foi descontado, ou seja, e aí ele tem uma conversa antes dele invadir esse apartamento, né, que ele, logo depois que ele descobriu que o dinheiro já foi descontado, ou seja, já sacaram o dinheiro, ele vai até o apartamento da Molly, e a Molly diz que a Oda Mae, na verdade chamava Rita Miller, foi lá no banco que ela tava, né, para resolver os assuntos, e aí ele saca tudo, ele começa a acreditar a partir daí que o espírito do Sam existe mesmo, né, porque aí não teria outra forma de se descobrir sobre Rita Miller. E aí é a partir daí que ele decide acabar com a raça da Molly e da Oda Mae, né? Como uma forma de retaliação ao Sam, né? Porque aí até essa altura ele já acredita. E também o escritório dele tem uma cadeira, começa a se mexer sozinha no apartamento, no computador dele, quer dizer. Aparece a palavra assassino digitado várias vezes, sem ninguém tá tocando no teclado. Aí depois ele pergunta quem tá fazendo isso, aí começa a aparecer Sam várias vezes na tela. E aí ele fica extremamente assombrado, aí a partir daí que ele acredita mesmo e tudo mais. E que nem eu falei, aí mais pra essa sequência perto do fim do filme, ele aparece lá, reaparece lá, arromba a porta da Molly e tudo, pra poder matar ela e a Oda Mae como uma forma de se vingar do Sam. E aí ele começa a seguir elas pela escada de emergência quando percebe que elas foram por aquele caminho. E aí a Molly percebe de vez que ele é um bandidão de quinta categoria, né? Bandido de quinta categoria e muito perigoso, diga-se por sinal. Ele tá até armado. Só que aí o Sam consegue salvá-las, né? Eu tinha comentado que o espírito dele tava fraco, né? Porque eu tinha entrado no corpo da Oda Mae, mas depois, no momento em que a Molly tá com a arma apontada pra cabeça, a essa altura ele já ganhou força de novo e consegue salvar elas. E aí o Carl acaba se fudendo, porque acaba do que eles estão lutando. O Sam, ele levanta um negócio, assim, um monte de ferro. E aí o Carl, na tentativa de fugir daqueles ferros cair em cima dele, ele acaba indo para uma janela, só que aí o vidro da janela acaba acertando o estômago dele, ele acaba morrendo ali na hora e é levado pelas trevas. E essa cena dessa perseguição até a morte do Carl é, na minha opinião, a sétima melhor cena do filme, sequência, na verdade, né? E em sexto lugar eu fico com a cena em que o Sam conhece a Oda Mae Brown, que é ali mais... Logo, é ali depois do fantasma do trem, se eu não me engano. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. Ele tá andando nas ruas, aí ele vê lá um lugar que fala que consegue entrar em contato com pessoas que já morreram e tudo mais, né? Entramos em contato com seu ente querido, vem aqui. Aí fica meio curioso, chega lá, né? O Oda Mae tá em sessão com uma mulher lá, que eu não entendo como é que aquela mulher acreditou que a Oda Mae estava se comunicando daquele jeito com os espíritos, né? Ficava se tremendo na cadeira, virando os olhos, né? E tentando adivinhar os nomes e falando que ele estava com perna de uma cor, a mulher acha estranha, ela pode ser de outra cor. E aí o Sam começa a fazer uns comentários bem sarcásticos
socos pra cima da Oda May. A princípio ela fica assim quieta, achando que é brincadeira de alguém, mas aí depois o Sam percebe que a Oda May consegue ouvir ele, e é a partir daí que o Sam começa a perseguir a Oda May pra tudo que é lado, inclusive não deixando ela dormir, cantando música de noite pra ela e tudo, pra ela poder ajudar, até isso tudo pra poder convencer ela a ajudar ele a se comunicar com a Molly, né? Porque ele precisa se comunicar com a Molly, né? E aí, no fim das contas, depois de muito esforço, ele consegue convencer a Oda May a se comunicar com a Molly, ajudar ele e a Molly, né? Enfim. E agora vamos pro meu top 5 de 10 melhores cenas. Em quinto lugar, eu fico com a cena, né, na sequência, em que a Oda May Brown decide ajudar o Sam a se comunicar com a Molly, que é justamente que nem eu falei, né? O Sam não deixando ela dormir, começa a cantar uma música, e a Oda May Brown tá desesperada, porque não consegue dormir, porque aquela voz do Sam não sai da cabeça dela, até que ela decide ajudar e diz pra ele parar de cantar, que se ele parar de cantar ela vai ajudar ele. E aí, a partir daí ela decide, aí, né, tem a sequência do dia seguinte, essa noite, né, que ela vai até o apartamento lá da Molly para poder conversar com ela. A princípio a Molly não acredita nela, porque a Oda May tentou ligar para ela no dia anterior, né, a pedido do Sam, para poder conversar com a Molly, que ele morreu e que ele tá tentando conversar com ela. A princípio ela não acredita, mas aí as duas começam a conversar no apartamento dela, né? E aí a Oda May tem uma discussão com o Sam na frente da Molly, né? Uma cena também muito engraçada, né? É claro, pra quem tá vendo, pro telespectador tá de boa, porque o telespectador vê o Sam, mas a Oda May e a Molly não. No caso da Molly é ainda mais grave, porque a Oda May pelo menos ainda consegue escutar a voz do Sam, mas a Molly nem isso. Como se ele só tivesse a Oda May falando sozinha. Tanto é que a Oda May diz pra Molly que o Sam ele foi assassinado e que ele quer que ela vá até a delegacia, para denunciar o assassinato dele. E é justamente isso que ela faz. Só que o que acontece? Ela conta toda a história pro policial e o policial não acredita e ainda tira sarro dela. É um momento bem constrangedor e humilhante para ela. É a partir daí que ela passa a desacreditar da Oda May. Ela ainda diz pro delegado que a Oda May falava umas coisas que só ela e o Sam sabia e viveram, e que não tinha como outra pessoa saber, porque só eles dois estavam juntos. Aí o delegado vem com uma conversa sem pé nem cabeça para fazer ela cair na real. E aí tem uma outra policial lá que também tira sarro dela e tudo mais. Enfim, é a partir daí que ela passa a desacreditar da Oda May, passa a ter raiva dela, e só passa a acreditar na Oda May, que ela consegue escutar o Sam lá no final do filme, que nem eu já falei. Em quarto lugar, eu fico... E essa é a minha quinta melhor cena, quando a Oda May Brown decide ajudar o Sam. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Sam descobre que o Carl está envolvido em sua morte. É que nem eu já falei também. O Sam, ele foi seguindo o Carl, né, até a casa do Will, né, que o Willie. Que o Carl prometeu pra Molly que ia até a casa do Willie, né, pra ver qual era dele, porque a Oda May falou sobre esse Willie pra Molly, e que ela tinha que ir até a polícia denunciar ele. E foi aí que ela foi lá contar do Willie, ela descobriu a ficha criminal do Oda May, que o Willie não tinha nada, e a policial e o delegado meio que tiraram a dele. O policial ainda foi dela. O policial, ele ainda foi um pouquinho mais educado, ele ainda teve um certo cuidado, assim, falar com ela mais rápido. O policial lá, ó, debochou da cara dela sem dó. Parecia o Biel na fazenda debochando da Jojo. Essa é outra história. E, enfim. Aí, que nem voltando aqui para a quarta cena, que o Sam descobre do envolvimento do Carl no seu assassinato. Que aí ele segue o Carl, né, até a casa do Willie. E aí o Willie e o Carl tem uma conversa assim, bem cabra macho pesada mesmo. E é durante essa conversa que o Sam percebe que o Carl e o Willie se conhecem, que inclusive o Willie foi pago pelo Carl para poder roubar a caderneta com a senha do Sam, para ele poder fazer a transferência do dinheiro para pagar os agiotas, senão ele morre. E aí o Sam fica extremamente decepcionado e revoltado com o Carl, né? Obviamente com sentido. E o Sam depois volta para falar para o Oda May Brown toda a história, né? E, enfim, e aí é uma sequência show de bola. Mas essa parte que o Sam descobre que o Carl está envolvido no seu assassinato, você sente a raiva do Carl, de todos os sentimentos do Sam.
o telespectador também sente, que é descrença, raiva e ódio. É um plot twist assim inserido ainda no começo do filme, negócio de louco. Porque até aquele momento todo mundo achava que o Carl era uma pessoa do bem, mas a partir daí ele vira o vilão da trama e com louvor, né? E é isso. Agora vamos aqui pro meu top 3 de melhores cenas. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que a Molly passa a acreditar que o Sam está tentando se comunicar através da Oda Mae Brown, que nem eu já falei, né? O Sam pede para Oda Mae passar uma moeda por debaixo da porta, ele faz a moeda levitar até a mão da Molly e ela se emociona, e a partir daí que ela passa a acreditar na presença do espírito do Sam. E é uma cena assim bastante emocionante e bonita. É uma das melhores cenas, está entre as melhores cenas da história do cinema. Não cenas marcantes, mas melhores, principalmente do gênero romance, né? Enfim. E aqui, agora em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Sam salva a Molly e a Oda Mae e faz a passagem por plano espiritual. Que nem eu já comentei sobre essa cena, né? Ele tem uma luta lá, uma luta bem corporal versus espiritual com o Carl. E aí, no fim das contas, o Carl acaba se fudendo porque o vidro atinge o estômago dele, ele morre na hora e vai para as trevas. E aí, a partir daí, aparece uma luz assim, vindo do alto, como se fosse uma lâmpada que acabou de ser ligada. E aí, a partir daí, tanto a Molly passa a escutar e ver o Sam, e a Oda Mae, que já escutava, passa a ver o Sam também, né? E aí nós temos um momento de despedida muito emocionante da Oda Mae com o Sam, e também o último momento romântico do Sam com a Molly, quando eles dão um beijo assim, como se estivesse beijando, mas só se aproximam seus rostos, né? Eu acho que assim, a segunda melhor cena do filme é essa cena final do filme, e aí a passagem dele pro plano espiritual, ali ele já tá pronto para fazer essa passagem, porque os assuntos inacabados agora foram oficialmente acabados, né? E a Molly não corre mais perigo. E assim é um momento emocionante. Essa cena só não é a primeira melhor, porque a primeira melhor, como eu já comentei, a melhor cena do filme, eu diria até sequência, não tão a cena. É a sequência que a Oda Mae se passa por Rita Miller no banco para sacar o dinheiro que o Carl depositou, né, fazendo transferência, né, roubando, né, o dinheiro lá da empresa para essa conta em nome de Rita Miller para poder pagar os agiotas, e o Sam conta tudo para Oda Mae sobre essa conta do banco, Rita Miller, para elas usar uma falsificação e até o banco, se passando por Rita Miller sacar o dinheiro em formato de cheque. Essa sequência é genial. Ela dá um show de cafonice no banco também, que é, olha, sensacional. Eu amei toda a sequência toda a sequência dela no banco. Depois o Sam, ele vê sim, ela mesma, Molly no banco. Ele apressa a Oda Mae para poder sair do banco, para a Molly não ir correndo atrás dela, né? E aí a Oda Mae sai de lá, né? Inclusive, é por causa dessa cena do banco que a Molly conta pro Carl, que viu ela no banco, que o nome dela é Rita Miller, né? Que nem eu já falei, a partir daí que ele passa a acreditar na presença do espírito do Sam, né? Até então ele até debochou da Molly quando ela falou que a Oda Mae disse que conseguia ouvir a voz do Sam e o Sam estava tentando se comunicar. Ele também debochou da cara dela igual o Biel. E aí, da partir daí que ele passa a acreditar, mas eu já comentei sobre isso, não vou falar de novo. E é que nem eu falei, depois da sequência do banco, ainda tem a sequência das freirinhas lá, que ela dá o dinheiro a contragosto. Ela diz aí o Sam diz, né, que tem que doar o dinheiro, porque é dinheiro de morte, foi por causa daquele dinheiro sujo que ele morreu. E aí a contragosto ela acaba dando o dinheiro. Tem um comentário dela muito engraçado. Pra que elas vão querer 4 milhões de dólares? Nem usa calcinha, são freiras. Ela tem cada comentário ali que é de rachar o queixo. Nossa senhora, é muito bom. E ela passando o cheque para as freirinhas e segurando o cheque com a cara assim de desespero. É muito engraçado. E aí depois ela começa a xingar o Sam no meio da rua, e ele mostra a língua pra ele, só que quem vê as freirinhas, como se ela estivesse dando língua pras freirinhas também. As freiras não entendem nada, coitada.
E aí a freira desmaia quando vê o valor do cheque, né, que é 4 milhões de dólares. E pra mim essa sequência toda, né, a cena do banco é a melhor cena do filme. E como cena bônus fica a parte das freirinhas, né, também desmaiando, também é genial. Outra cena que eu não comentei, eu vou comentar rapidamente porque esse podcast já tá ficando longo demais. Já comentei sobre a morte do Sam, né, já comentei sobre a morte do Carl e agora só falta comentar sobre a morte do Willie, né. A morte do Willie se dá porque ele e o Carl invadem, né, o apartamento da Oda May pra matar ela e as irmãs dela, né. Isso é mais perto do fim do filme. E aí o Sam, né, que eu já falei, passa a assombrar o Carl e o Willie. Ele assombra o Willie derrubando um monte de coisa, assim, na casa da Oda May, faz uns livros voar, televisão ligar e desligar sozinho, ele começa a ficar desesperado. Ele coloca Boo no espelho do banheiro, ele dá um tiro no banheiro, sai correndo desesperado e o Sam empurrando ele no meio da rua. Todo mundo na rua achando que é um bêbado louco, até que ele é atropelado por um carro, caminhão, sei lá. E aí o espírito dele sai do corpo dele, e aí ele percebe que morreu, entra em desespero, vê o espírito do Sam, e logo na sequência aparece aquelas sombras das trevas para levar o Willie para os quintos dos infernos, que é o lugar dele. E assim, essa cena assim também é genial. Fica aí como cena bônus, né? Junto com a cena das freirinhas que eu já comentei. Enfim, e agora aqui rapidamente algumas curiosidades sobre o filme Ghost do Outro Lado da Vida. Para quem não sabe, uma das razões que fez com que a Demi Moore ganhasse o papel da Molly foi a sua incrível capacidade de chorar assim, com um olhar fixo, triste e emocionante assim. Sensacional, tanto é que ela faz isso na cena da moeda que eu já comentei. Para quem não sabe, a atriz Meg Ryan recusou a oferta de interpretar a Molly, e outras atrizes como Molly Ringwald e Nicole Kidman chegaram a fazer testes, mas ele acabou indo para Demi Moore, que interpretou a Molly de uma forma assim genial. E para quem não sabe, o diretor, né, o Jerry Zucker, ele considerou a sugestão completamente equivocada e fez teste com alguns atores, como por exemplo Tom Hanks, Tom Cruise, Nicolas Cage, Johnny Depp, entre outros, para interpretar o personagem do Sam Witch. Só que aí ele acabou dando uma chance pro Patrick Swayze, né, que foi a pedido do produtor, né, para ele fazer o papel do Sam, e aí o produtor tava confiante no Patrick Swayze, o diretor não muito. Só que aí do que o Patrick Swayze fez o teste, o diretor já se apaixonou pela atuação do Patrick Swayze como Sam Witch ali na hora e falou: você vai ser o Sam. Pronto, não tem mais o que discutir. O mesmo aconteceu com o papel da Oda May Brown, que não foi escrito para Whoopi Goldberg, né? A princípio não seria ela. Mas o Patrick Swayze era tão fanático para ela, tão fã e admirava tanto, convenceu os produtores e o diretor de que ela seria perfeita para o personagem. E aí o diretor, os produtores não estavam muito confiantes, mas aí quando ela fez o teste, eles se apaixonaram pela atuação dela como Oda May Brown na hora, também foi contratada ali na hora, fez a personagem dessa forma magistral, na minha opinião, a melhor personagem do filme e uma das melhores personagens da história do cinema. E foi tão bom que ela acabou ganhando o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1991. E esse filme, além desse Oscar de melhor atriz coadjuvante para Whoopi Goldberg, também ganhou o Oscar de melhor roteiro. E esse Oscar foi para o Bruce Joy Rubin, que é o roteirista do filme. Para quem não sabe, eu já comentei isso no início desse podcast. E também, para quem não sabe, na hora de descrever como seria feito o efeito do Sam passando pelas paredes, porque isso passa durante o filme, o diretor usou como um exemplo um guardanapo imerso num copo de café. Olha aí que curioso. Para quem não sabe, o astro Bruce Willis, que na época era casado com a Demi Moore, ele chegou a fazer o teste, mas disse que não ia dar certo, porque as pessoas, como eles eram casados, as pessoas iam associar com os personagens, para ele não ia ficar muito legal. E ainda bem, né, porque o Patrick Swayze, eu não consigo imaginar outra pessoa. O Johnny Depp também é um ótimo ator, Tom Hanks, o Nicolas Cage também, né, apesar de muita gente detonar o Nicolas Cage, ele não é um ator ruim, tanto é que já até ganhou o Oscar. Eu acho que a questão dele é mais os filmes que ele faz, tem muito filme que o enredo deixa a desejar e a atuação dele acaba pagando o pato, que não é, por exemplo, o caso de 50 Tons de Cinza, que os atores são ruins, os atores são ruins no filme. Enfim, não mostra ali atuação nenhuma, não vi nenhum filme do pessoal dos 50 Tons em outros filmes, né? Mas enfim, eu já falei sobre esses filmes aí também.
Depois vão lá, a trilogia 50 Tons de Cinza. Tá muito bom os podcasts, tá muito engraçado. Agora voltando aqui pro Ghost. O Bruce Willis disse que não ia dar certo, que as pessoas iam associar o Sam com a Molly e ele a Demi na vida real, aquela coisa toda, né? Que eu falei, o Patrick Swayze foi o cara certo pro Sam e vai ser pra sempre o Sam em nossos corações. E pra quem não sabe, a música que o Sam canta pra Oda-Mae pra convencer ela a ajudar ela a... Para convencer ela a ajudá-lo a se comunicar com a Molly, é Henry the Eighth I Am. Em determinado parte da letra, sabe o que é dito? She would have a Willie or Sam, que significa que são os dois personagens do filme. O Sam, que é o protagonista, o mocinho da história, e o seu assassino Willie. E, para quem não sabe, Patrick Swayze afirmou na entrevista que a antológica cena de cerâmica com a Demi Moore foi a coisa mais sexy que ele já tinha feito no filme e até na sua vida, assim, né? Ele levou a coisa para um outro patamar, né? E é isso aí. O filme Ghost, na minha opinião, essas são as curiosidades. O filme Ghost, na minha opinião pessoal, um dos melhores filmes do gênero romântico. Melhor filme, sem dúvida, de 1990 ali, junto com Uma Linda Mulher, Edward Mãos de Tesoura, Os Bons Companheiros, que é outro clássico que eu pretendo falar em breve. Ghost, o elenco aqui sensacional, Oda-Mae Brown, melhor personagem, Oscar para Whoopi Goldberg, super merecido. E é isso aí, recomendo, vão assistir o quanto antes, nota 10, fico por aqui com este podcast.